Olá, amigos. Tudo bem? Bem, espero que sim. Estamos de volta aqui para darmos então continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. E agradeço se vocês se inscreverem no nosso canal para nos ajudar e dar o like, porque o like também é muito importante. E se vocês acionarem o sininho, vocês serão notificados cada vez que nós colocamos aqui alguma coisa no nosso canal. Bem, nós fazemos aqui essa leitura e estudo, porque eu considero estudo, porque eu dou meus pitacos, né? Eu dou minhas opiniões, quando eu acho relevante. Nós estamos atualmente no capítulo 1º do 4º livro, tá vendo lá? Livro número 4, capítulo 1º. Porém, estamos na quinta parte, na questão de número 955. Vocês estão vendo escrito a caneta, portanto, eu divido por partes quando o capítulo é muito longo, porque nossa leitura e estudo por aqui se fazem por aproximadamente 30 minutos. Às vezes passa um pouco, às vezes um pouco menos, ok? Então vamos lá, sem mais delongas, eu dei as informações que eu acho necessárias. Eu quero aproveitar aqui, mesmo, desculpe, a vocês, esse momento, para agradecer de coração a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Eu só tenho a agradecer, porque nós já passamos do número de 200 inscritos, estamos com 200 e alguma coisa, não sei o número exato, mas eu fico muito feliz que pessoas estão gostando do nosso trabalho. Essa é a resposta que nós gostaríamos de receber e que estamos recebendo. Eu sei que o número para muitos é pouco, vai parecer um número pequeno, mas para mim é de grande gratidão. Eu espero realmente estar ajudando a vocês, de alguma forma, a ter uma vida um pouco mais tranquila, né? Eu acho que o espiritismo não é nada difícil de se entender, é muito fácil, muito simples, não tem dificuldade alguma, ok? Então, minha gente, muito obrigado de coração a todos vocês que têm nos apoiado, dado força aqui ao nosso canal. E a vocês que estão chegando pela primeira vez, se tornarão como os outros amigos, né? Que aqui se trata de uma família muito grande, graças a Deus. Já passamos dos 200 inscritos. Isso para mim realmente é muito emocionante. Ok? Bem, vamos lá. Sem mais delongas. A pergunta que Kardec faz, então, é de número 955. Nós estávamos falando até, então, né, do suicídio, suas consequências, etc e tal. Então, está mais ou menos nessa ideia, tá, gente? Vamos lá. Pergunta. As mulheres que em certos países se queimam voluntariamente sobre o corpo de seu marido podem ser consideradas suicidas, suportando as consequências? É a pergunta que Kardec fez. Eu não sei, gente, se na atualidade isso ainda existe. Eu mesmo nunca ouvi falar sobre isso. Mas pode ser que na época de Kardec existissem países que fizessem isso. Ou pode ser que ainda existam, né? Porque tem muitas coisas no mundo que eu não tenho conhecimento, claro. Mas se ele está comentando aqui é porque existia, né? O marido morre, a mulher se mata também, se queimando, né? Então, será que isso é um suicídio? Vamos ver a resposta. Elas obedecem a um preconceito e, frequentemente,
mas a força que é por sua própria vontade. Porque é tipo uma cultura, né? Elas creem cumprir um dever. E esse não é o caráter do suicídio, tá vendo? Suicídio é quando a pessoa sabe o que está fazendo. Sua desculpa está na nulidade moral da maioria, né, dentre eles, e na sua ignorância. Esses usos bárbaros e estúpidos desaparecem com a civilização. Quer dizer, deve ser alguma tribo indígena, sei lá. Então não se trata de suicídio, né? Porque é tipo uma cultura daquele povo. Você está vendo aqui que eles estão falando, o Espírito está respondendo, que as mulheres fazem isso até contra a sua própria vontade. Mas, enfim, tem que fazer, né? É o costume daquelas tribos. Vamos lá. Pergunta 956. Os que não podendo suportar a perda de pessoas que lhes são queridas se matam na esperança de reencontrá-las. Atingem seu objetivo, quer dizer, eles querem reencontrar com as pessoas, e se matam para reencontrar. Será que isso vai atingir o objetivo? Eu acho que não. Vamos ver a resposta. O resultado para eles é diferente do que esperam. E, em lugar de estar reunido ao objeto de sua afeição, dele se distanciam por maior tempo, porque Deus não pode recompensar um ato de covardia e o insulto que lhe é feito, duvidando de sua providência. Eles pagarão esse insulto que lhe é feito. Não, eles pagarão esse instante de loucura por desgostos maiores que aqueles que acreditavam abreviar e não terão para os compensar a satisfação que esperavam. 934 é o seguinte. Quer dizer, a questão 934 fala também sobre isso. Bem, gente, aqui está dizendo o seguinte, que exatamente a pessoa quando tira a própria vida querendo se livrar de alguma coisa, ou querendo alguma coisa, geralmente o que ela encontra do outro lado é exatamente o oposto. Por exemplo, a pessoa tira a própria vida querendo deixar de existir, ok? Então, ela do outro lado, ela fica revivendo esse momento do suicídio, certo? Continua existindo, sofrendo por diversos anos, e às vezes dependendo da situação, do egoísmo da pessoa, do tipo de vida que ela levou, porque isso tudo é levado em conta, minha gente. Porque no livro dos médios fala bem claramente, no caso do suicídio, o espírito fica preso ao corpo, então o corpo vai se apodrecendo. Ele sofre todo aquela visão, né, que para ele parece que está sentido no próprio espírito. Mas está lá no livro dos Espíritos dizendo que nem sempre acontece com todos os suicidas. Ok? Se não acontece com todos, por que será, né? Porque alguns provavelmente, antes de tirar as suas próprias vidas, fizeram grandes coisas para o seu semelhante, para o próximo. Vai depender da atitude que esse irmão teve, né, antes de praticar esse ato infeliz. Não quer dizer que ele não vá sofrer, mas sim de uma forma diferente. É a recompensa pelo bem que ele tenha feito, não é verdade? Agora, se você tira a tua vida para reencontrar com uma pessoa que você ama, só faz besteira, porque você se distancia mais ainda, conforme fala aqui. Porque a pessoa que tu ama, né, partiu, ela está num patamar diferente, ela morreu de uma causa natural. E você não, né? Você abreviou sua vida. Então, meu amigo, acaba distanciando. Geralmente, o que nós encontramos quando saímos da vida pelo suicídio, encontramos exatamente o oposto daquilo que é o nosso desejo. Ok? Mas por que tudo acontece? É castigo de Deus? É castigo de não sei quem? Não, gente, é porque quando ele faz isso, nossa consciência interna
moral nos cobra da burrice que nós fazemos. É interessante, né? Lembra quando Jesus falou que Deus está dentro de cada um de nós? Que não adianta procurar Deus aqui e acolá? Então é muito bom saber que Deus está dentro de nós. E às vezes não é tão bom assim. Não é verdade? Porque estando dentro de nós, nós temos uma consciência do certo e do errado. E quem vai cobrar de nós mesmos? É a nossa consciência que está dentro de nós, que não deixa de ser o quê? Deus. Interessante. Pois é, gente. Vamos lá. 957. Pergunta. Quais são, em geral, as consequências do suicídio sobre o estado do espírito? Agora ele está querendo generalizar. Vamos lá? Em geral, o que acontece? As consequências do suicídio são muito diversas, né? Como eu falei antes, né? Não há penas fixadas e, em todos os casos, são sempre relativas às causas que o provocaram, tá vendo? Mas uma consequência a qual o suicida não pode fugir é o desapontamento, sabe? Exatamente. Nunca vai conseguir aquilo que queria. Isso é fato. De resto, a sorte não é a mesma para todos, tá vendo? Depende das circunstâncias. Alguns espiam a sua falta imediatamente. Olha bem que interessante, né? Outros em uma nova existência, que será pior do que aquela cujo curso interromperam. Claro, por que será pior a próxima vida? Porque ele vai ficar com sequela, né, minha gente? Essa sequela, quando nós prejudicamos o corpo físico, material, como está ligado ao perispírito, o perispírito também fica o quê? Deformado, atingido, não é verdade? Ele também sofre o perispírito e fica na gente. Quando a gente sai dessa vida, nosso perispírito está lá com a marca lá, ficou marcado. Quando voltar para a próxima vida, essa marca vai manifestar no corpo, um defeito que seja, né? Se for um tiro na cabeça, um problema no cérebro, um problema mental, né? Se for no coração, problema cardíaco, e por aí vai. Só estou dando exemplos. Mas, sim, o nosso perispírito fica, assim, afetado por tudo aquilo que fazemos com o nosso corpo. Principalmente, né, com o suicídio direto. Vamos ver o que ele continua falando aqui. A observação mostra, com efeito, que observação é essa? Foi os relatos dos espíritos que tiraram a sua própria vida. Então, isso é observação. Eles falam o que aconteceram com eles. Vários espíritos deram seus depoimentos. Ok? Então, daí se conclui que, né, quais são as consequências? Então, vamos lá. Com efeito, que as consequências do suicídio não são sempre as mesmas. Já falei isso. Mas há as que são comuns a todos os casos de morte violenta e a consequência da interrupção brusca da vida. Há primeiro a persistência mais prolongada e mais tenaz do laço que une o espírito e o corpo. Por esse laço, quase sempre na plenitude de sua força, no momento em que é quebrado, enquanto que a morte natural, ele se enfraquece gradualmente, está vendo? Então o impacto desse laço ser rompido abruptamente já gera um desconforto, o espírito já fica atordoado, já começa aí. Quando é uma morte natural, esses laços vão enfraquecendo gradualmente, tá? Ele continua aqui. E, no mais das vezes, se rompe antes que a vida esteja completamente extinta, tá vendo? Quando é uma morte natural. As consequências desse estado de coisas são a prolongação da perturbação espírita, depois a ilusão, que, durante um tempo mais ou menos longo, faz o espírito crer que está ainda entre o número dos vivos, tá vendo? Cada um vai ter uma... Não se generaliza agora, que todo mundo vai passar por um tipo de dificuldade muito maior que se fosse uma morte natural, com certeza.
E ele continua explicando. A afinidade que persiste, tá vendo? Entre o espírito e o corpo. O que é afinidade, né? A atração, por assim dizer. Produz em alguns suicidas, tá vendo? Produz em alguns suicidas, alguns, não são todos, uma espécie de repercussão do estado do corpo sobre o espírito, que sente assim, malgrado ele, né, os efeitos da decomposição e experimenta uma sensação plena de angústia e de horror. Ele assiste tudo, os bichos comendo o corpo, né? E esse estado pode persistir tanto tempo quanto deveria durar a vida que interromperam. Tá vendo? Pois é. Você tinha que viver mais 10 anos, antecipou, se suicidando em 10, vai ficar 10 anos vendo o bicho comer ele. Não são todos, em alguns casos. Olha ele continuando aqui, viu? Não são todos, olha aqui. Esse efeito não é geral, mas em nenhum caso o suicida está isento das consequências de sua falta de coragem e cedo ou tarde expia sua falta de uma ou de outra maneira. É assim que certos espíritos que foram infelizes sobre a terra disseram ser suicidas na precedente existência e está voluntariamente submetidos a novas provas para tentar suportá-las com mais resignação. Em alguns, é uma espécie de ligação à matéria da qual eles procuram em vão se desembaraçar para alçar aos mundos melhores, mas nos quais o acesso lhes é interditado. Na maioria, é o desgosto de ter feito uma coisa inútil, visto que dela não experimentaram senão a decepção. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como um contrário à lei natural. Todos nos dizem, em princípio, que não se tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Mas por que não se tem esse direito? Porque não se é livre para pôr termo aos sofrimentos. Estava reservado ao espiritismo demonstrar pelo exemplo daqueles que sucumbiram, tá vendo? Os espíritos é que falaram, aqueles que fizeram isso, que isso não é só uma falta como infração a uma lei moral, consideração de pouca importância para certos indivíduos. Quer dizer, tem muita gente que nem liga para isso. Mas um ato estúpido, visto que com ele nada se ganha. Tá vendo? Isso não é a teoria que nos ensina, mas os fatos que ele coloca sob nossos olhos. Tá vendo? Não é uma questão de teoria. São os próprios espíritos que vieram trazer essas informações. Meus amigos, como eu sempre faço, quando eu termino um capítulo, eu encerro a nossa leitura e estudo. Então não vamos fazer 30 minutos dessa vez, ok? Porque saímos do capítulo 1º, encerramos, e vamos para o capítulo 2º, na nossa próxima leitura e estudo. Então a nossa leitura aqui ficou um pouquinho menos de 30 minutos. Ficou aí próximo dos 20 minutos, não é verdade? Então, meus amigos, eu li um livro, que eu não lembro qual foi o livro, que o pior momento do suicida, sabe qual é? É quando a pessoa que vai se suicidar, que se suicida, ver que é tarde demais para voltar atrás. Então tem casos e casos. Imagina você, uma pessoa que tenha pulado do prédio, né, de um lugar alto, de uma altura qualquer, para se matar, e no meio do caminho se arrepende. E vê que não precisava ser assim.
Imagina você uma pessoa que aperta o gatilho do revólver, né, atirando no seu próprio crânio, e no exato momento, milésimo de segundo antes dele acionar o gatilho, ele pensa, não precisava ser assim. E fica revivendo esse momento por um tempo indeterminado. Esse é alguns aspectos. Imaginem vocês, esse arrependimento instantâneo, certo? Imagine vocês, o cara, sabe, revivendo esse momento, esse milésimo de segundo, não é verdade? Pois é. E tem outros casos, né? Aqueles que ficam presos ao corpo, né? Vendo os bichos comerem, né? Os vermes, trucidar o corpo, ele fica com a sensação como se ele estivesse sendo comido vivo. Porque os laços que prendem o espírito ao corpo ainda estão presos. E ele não vai conseguir se afastar, não adianta. Ele não consegue desfazer esses laços. Esses laços têm um tempo de duração. Só quem consegue desfazer esses laços são os espíritos superiores. Porque são os espíritos superiores que ligam cada laço desse do espírito ao corpo. Né? Então, minha gente, fica aqui essa observação, ok? Nós somos espíritos dentro de um perispírito e esse perispírito está ligado ao corpo, certo? Por vários laços, né? Então, enquanto os laços não se desatarem, não estiverem desligados, nós estamos ligados ao corpo. Então, tudo que acontecer com o corpo vai nos atingir, lógico. Nós não estamos aqui vivos em vigília, né? A gente sente dor, sente frio, sente calor, né? E por quê? Porque estamos ligados ao corpo. Imagina você matar o seu corpo, mas está ligado a ele. Na verdade, então tudo que acontecer no corpo vai atingir o espírito. Ok? Bem, vamos ficando por aqui. Mais uma vez eu quero agradecer a todos vocês que estão inscritos no nosso canal. Muito obrigado. Que Deus ilumine vocês cada vez mais, né? Que a luz se faça no lar de vocês, que vocês sejam aquele pontinho de luz, sabe? Que ilumina todos os ambientes onde vocês estiverem. Que Deus dê sabedoria a cada um de vocês para saberem lidar com o dia a dia, com a vida de vocês, terem mais paciência, né? Compreensão, mas sabedoria é tudo. Ok? E não se esqueçam de se inscreverem no canal, aqueles que não são inscritos. E mesmo vocês que são inscritos, cada vez que vocês assistem algum vídeo aqui, dê o like, gente, porque esse like muita gente não sabe, ou se esquece. É de acordo com a quantidade de like que o YouTube oferece, né, essa postagem que eu estou fazendo aqui agora, para o maior número de pessoas. Se tiverem poucos likes, né, o YouTube não vai oferecer para ninguém, e se ajuda você, vai ajudar outras pessoas. Essa é a nossa proposta, né? Daqui é um canal do bem, que a gente está tentando ampliar esse bem. Está difícil, mas o pouco com Deus é muito. Essa que é a verdade. Então fui, tchau, fiquem com Deus.